Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do INSS. Hoje nós vamos conhecer o Vinícius Pereira, que foi aprovado em segundo lugar para a gerência executiva de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Vinícius, meus parabéns. Seja muito bem-vindo. Você está no pódio aí da gerência executiva de Uruguaiana, então tenho mesmo que te dar os parabéns. Oi, tudo bem? Primeiramente, agradecer a parabenização e também agradecer o convite de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência com os demais colegas também aqui com estratégia também. Me sinto muito honrado pelo convite, por esse reconhecimento vindo de uma equipe assim tão famosa no mundo dos concursos e tão competente também, né? Que é um time de excelência, a gente percebe pelos resultados. Muito bom. Vinícius, então a gente quer entender a sua trajetória, mas para isso, por favor, se Sim, apresente para sim, nós, diga a sua idade, a sua formação e de onde você é. tá certo. Eu tenho 27 anos de idade, eu sou natural aqui de Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade vizinha da cidade de Uruguaiana, e eu sou formado em engenharia de telecomunicações pela Universidade Federal aqui da região. E eu pude concluir meu mestrado também aqui na mesma instituição, inclusive antes de começar meus estudos para concursos públicos. Então a gente quer entender esse começo. Por que que você decidiu, né, fazer concursos públicos, o que é bastante diferente da sua graduação, aí, Sim, do seu sim, mestrado, como que, né, virou a é chave verdade. Bem, e você iniciou sim. os estudos? Eu até ingressei no meu mestrado já com o intuito de prestar concurso, mas para carreira acadêmica mesmo, para área de professor, assim, e tal, em instituições superiores. Só que aí, como eu percebi que era um nicho muito restrito, assim, e aí eu comecei a pensar e analisar se o que eu realmente queria era ser concursado ou especificamente professor de uma instituição de ensino ou coisa parecida. Aí eu cheguei à conclusão que meu maior interesse era realmente ser concursado, então eu tomei a decisão de expandir os meus horizontes e ingressar nesse universo dos concursos públicos. Foi mais ou menos assim a minha a minha migração, vamos dizer assim. Muito bem. Isso se deu em que ano, assim, se a gente pudesse, né, traçar uma linha do tempo? Quando foi isso? Foi na virada de 2021 para 2022. Então você teve quantos meses de estudo? Foi pouco, né? Não foi, digamos assim, eu estou no meu começo da carreira de concurseiro. O INSS foi o meu primeiro concurso que eu fiz para valer, assim, que eu peguei o edital, no pré-edital, e fui atrás dos conteúdos, busquei estudar. Mas a minha primeira experiência com concursos foi no concurso do Banco do Brasil de 2021. Só que naquele ano, até eu estava finalizando a minha dissertação e basicamente eu, entre aspas, estudei umas 3 ou 4 semanas só para aquela prova. Aí, como eu percebi que, mesmo eu tendo praticamente não estudado, eu consegui até um resultado assim não tão ruim, embora eu não tenha sido aprovado naquele concurso, eu decidi fazer direito, ou, pesquisar como as pessoas se organizavam para estudar para concurso e quais métodos eles utilizavam, algumas dicas também. E aí foi mais ou menos assim que eu fui começando. Bom, Vinícius, como que era a sua rotina de estudos? Queria saber primeiramente no pré e no pós-edital, que eu vi que teve uma diferença aí. Quantas horas Sim, líquidas você fazia? Você dividia com algum trabalho? Conta pra gente da sua rotina. tá certo. Os primeiros meses ali do ano passado foi um período de ambientação, assim, para eu procurar entender como é que funcionava esse universo dos concursos e tal, e ver quais eram as matérias assim mais importantes e também ir construindo a minha base para conseguir chegar talvez um pouco mais competitivo, assim, tipo, porque eu estava saindo do zero mesmo, começando do zero nesse universo. Aí eu acredito que pro INSS em específico foi em meados de junho, alguma coisa assim, que eu comecei a já estudar
mais direcionado para ele, que as notícias ali da autorização do edital já começaram a esquentar e tal. Aí eu disse, bom, vai ter que ser agora, senão eu não vou conseguir. Aí eu comecei a já ir direcionando mais assim. Aí no pré-edital, acredito que eu conseguia fazer cerca de entre 4 ou 4 horas e meia, assim, de estudo por dia, assim, líquida, numa média. Aí, como eu estava, assim, sem trabalho, tipo, tinha concluído meu mestrado e não tinha nenhuma perspectiva, assim, de mercado de trabalho ou semelhante, aí eu decidi me concentrar no concurso público, que era o meu objetivo. Eu tinha condições, sim, de me manter concentrado ali com foco mais exclusivamente no estudo para concurso público, e foi mais ou menos isso. E aí, a partir do meu tempo, eu comecei a praticar atividade física para melhorar meu condicionamento físico, melhorar a saúde e tal, era uma das metas que eu tinha também. E alguma tarefa de casa, coisa assim, sempre aparece para a gente fazer. Então, era mais ou menos o que eu ia fazendo. Aí, só para complementar, no pós-edital, a mudança, assim, talvez mais significativa foi que eu tentei começar a colocar mais intensidade nas minhas horas de estudo e tentar aumentar um pouquinho. Aí subiu para cerca de 5 horas, 5 horas e meia por aí, na média, mas isso de segunda até sábado. Aí depois, quando chegou no último mês ali, aí eu comecei a estudar um pouco também aos domingos à tarde também, ali para complementar. Entendi. Você tirava um tempinho de lazer no domingo só. Sim, sim. Assim, no começo bem no começo eu não estudava aos domingos, aí eu percebi que tinha sempre aquela quebra do domingo ali, aí até eu voltar no ritmo na segunda. Aí eu resolvi por colocar pelo menos umas 2 horinhas de estudo no domingo pela manhã, que aí eu me mantinha no ritmo ali, digamos assim. Aí não Sim. sentia tanto aquela diferença. Muito bem. E dentro dessa sua rotina de estudos, que foi se intensificando aí no pós-edital, quais eram as ferramentas do estratégia que você mais utilizava, hein? Você era do time PDF, videoaulas, fez trilha, enfim, o que que você utilizou? No pré-edital, como eu tinha adquirido ali o curso de Direito Previdenciário, o material avulso ali, pacote avulso, melhor dizendo, aí eu estudava majoritariamente por videoaulas, aí depois complementava com os PDFs e resolução de questões. Aí no pós-edital, como faltava é, apenas alguns módulos da matéria para eu ver ali, aí eu comecei a estudar mais predominantemente por PDF, para conseguir ter um rendimento melhor. Aí, depois, já no pós-edital, eu adquiri o passo estratégico de informática e direito administrativo, que eram as matérias que eu tinha mais dificuldade ali de conhecimentos básicos, para dar aquela complementada ali, para conseguir fechar tudo direitinho ali no meu entendimento e na minha aprendizagem. E você falou do passo estratégico, né? Explica para quem está em casa o Sim, que que é, que muita gente tem dúvida, e nos diga se de fato te ajudou. O que que você achou? tá certo. O passo estratégico ele é uma ferramenta mais voltada ali para revisões em alto nível, né, visando mesmo possibilitar uma melhor performance do aluno nas suas revisões. Mas além do recurso de revisão ali, ele é um material que ele não é assim tão superficial, vamos dizer assim. Ele tipo, ele dá uma aprofundada assim que consegue ir além do objetivo da revisão, vamos dizer assim. Teve vários detalhezinhos que eu consegui aprender quase que do zero, que tipo antes tinha passado batido assim quando eu tinha estudado primeira, segunda vez aqueles conteúdos. Aí com o passo estratégico eu consegui ver e ver também de uma maneira bastante didática para e conseguir fixar. E um recurso também que eu achei bastante interessante foram os simulados dentro do próprio passo estratégico ali, que, enfim, eles contam com questões inéditas e isso ajuda bastante porque é, é diferente daquelas questões da banca que a gente vem resolvendo corriqueiramente, vamos dizer assim. Aí acaba por exercitar melhor e aprofundar melhor também os conteúdos do edital ali, das matérias.
Tá aí, Vinícius, você falou uma coisa importantíssima que é a revisão. Como que você Sim, fazia a sua revisão, a sua reta final, aqueles últimos 7 dias que antecede o dia da prova? Você colocou gás total, pisou no freio? Como que foi a sua estratégia de reta final? sim. Na minha reta final, na verdade, eu condicionei as 2 últimas semanas para ser, entre aspas, a minha reta final ali. Aí acho que talvez uma das únicas alterações que eu fiz foi reduzir, os meus blocos de estudo, que eu fazia, eh geralmente 2 horas por cada matéria, quando eu pegava para estudar. Aí eu quebrei em 1 hora ou um pouquinho menos de 1 hora por cada matéria, aí para conseguir, inclusive, ver mais rapidamente todos os conteúdos e ver eles, em paralelo ali, tipo, todos juntos. Aí, no mais, eu fiz simulados ali para ajudar na revisão, bastante resolução de questões, e dei um enfoque maior naquelas partes do edital que eram as minhas maiores dificuldades. Aí, como eu já tinha conseguido consolidar os conteúdos mais básicos, até aqueles de um nível médio de dificuldade ali, aí eu tentei dar um enfoque para aquelas partes ali que requeriam mais decoreba e que eu tenho bastante dificuldade de memorizar decorando os conteúdos ali. Aí foi mais ou menos nesse ritmo que eu trabalhei que eu estudei, melhor dizendo, nas últimas 2 semanas ali. Bom, Vinícius, e como que foi a prova para você? Também muita gente tem dúvida de como executar a prova, né? Você começou com Ah, sim. mais difíceis, mais fáceis, como que você faz? Eu na própria resolução de simulados, eu estabeleci uma estratégia em que eu começava, pela matéria de ética e depois ia para direito administrativo e constitucional, aí pulava para direito previdenciário, aí só depois eu voltava na língua portuguesa e finalizava com informática e raciocínio lógico. Essa disposição de matérias foi a que eu achei, assim, que eu tinha uma melhora, que era mais otimizado para eu conseguir uma maior quantidade de acertos nos simulados e até quando eu fiz as provas anteriores também. Mas aí, dando assim, depende muito do candidato, é um negócio bastante particular, assim. No meu caso, foi uma estratégia que deu certo. Muito bem, e você imaginava o segundo lugar? É, depois da prova eu fiquei, assim, com bastante dúvida se eu conseguiria ficar dentro das vagas imediatas ali, porque eu achei que eu tinha feito algumas besteiras ali, principalmente na prova de língua portuguesa. E como eu cheguei na prova de língua portuguesa ali, eu percebi que eu já estava com menos tempo do que eu tinha planejado que eu poderia ter. Aí isso começou a bater um pouquinho do nervosismo ali, eu tentei me acalmar e prossegui fazendo a prova ali, mas sempre naquela dúvida depois que eu saí da prova. Mas depois que eu vi o resultado final ali, com o segundo lugar, eu fiquei extremamente contente, muito feliz, que querendo ou não é um baita resultado assim, ainda Sim, mais para ser o meu primeiro concurso que eu levei a sério assim. exato. E você teve apoio da sua família e dos seus amigos para fazer o concurso público? Na verdade, até uma história meio engraçada assim, tipo, eu não comentei com ninguém especificamente que eu estava estudando para concurso e tal. Tipo, meus pais sabiam que eu estava estudando, assim, tal. Eu tinha comentado vagamente com eles. Aí eles ficaram sabendo depois que eu voltei da prova. Tipo, eu falei, vou precisar fazer uma prova, assim, assim, e tal. Aí depois que eu voltei, eu comentei com eles. Até, tipo, queria fazer uma surpresa para eles, mas acabei por contando antes do resultado final. E os meus amigos, a gente não tinha assim tanto contato quando eu estava estudando assim e tal, mas acabei por não comentar. Eu acho que eu vou comentar depois que eu tomar posse só, talvez. E que surpresa, hein, Vinícius, para os seus Sim, pais que sim. não sabiam, né, até então, do que você estava estudando, Sim, quando você sim, sim. contou. Bom, e agora que você pegou o jeito de estudar, já teve essa sua primeira aprovação, você pretende aposentar a caneta ou quer seguir estudando? Não, pretendo sim seguir estudando. Até estou me planejando já para, depois que eu tomar posse, entrar em exercício ali, já começar estudar visando uma carreira afim, vamos dizer assim. Aí estou analisando as possibilidades ali de concursos e tal. E, digamos assim, me sentindo em qual a área eu vou
ter uma melhor afinidade, um melhor desempenho, enfim. Muito bem. Então você vai sentindo, bom, vai tomar posse primeiro, né? Enfim, Sim, sim, exercer o seu cargo. Bom, eu sim, queria saber como que você conheceu o Estratégia e o que que ele representou, então, para você nessa sua jornada? sim. Os primeiros contatos ali foram com os artigos sobre notícias, sobre concursos, assim, no blog, na internet. E também com algumas videoaulas que eu via, vez ou outra, algum card no YouTube, assim. Aí, o, digamos assim, o contato mais significativo foi uma indicação de uma amiga minha que uma vez até no final do ano de 2021, nós acabamos por nos encontrar uma viagem de ônibus até. Aí começamos a conversar, assim, e tal. Aí ela comentou que estava estudando para concursos, aí eu comentei que eu tinha feito o concurso do Banco do Brasil. Aí perguntou se eu tinha estudado para algum material específico, tal. Eu disse, não, eu peguei o barco andando e fui fazer, só para ver como que era e tal. Ela disse, ah, mas eu estou estudando pela estratégia e tal, eles têm um material muito bom, a plataforma deles é muito boa. Aí ela meio que me indicou, assim, se eu tivesse interesse de seguir estudando para concurso, para eu fazer uma assinatura ou comprar algum curso de estratégia ali. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e depois eu até comecei a estudar meio por conta, assim. E aí, quando eu comecei a me decidir pelo INSS, aí eu percebi que teria que fazer investimento em bons materiais, e aí estratégia foi a primeira opção, né? Nem, nem procurei muito outros cursos, assim, foi a primeira opção. Muito bom, e nós também ficamos muito felizes de te Sim, ajudar nessa conquista, né? É um trabalho mútuo dos materiais sim, e da dedicação do aluno, né? com certeza. E sem dúvida nenhuma, a estratégia foi fundamental para minha aprovação, porque não só pelos materiais que eu adquiri, também toda a quantidade de conteúdos gratuitos disponibilizados pela estratégia no YouTube ali. Enfim, foi todo um contexto, né? Foi todo um contexto geral assim que culminou na minha aprovação. Sim. Vinícius, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? É, uma dica, eu acho que seria procurar manter a concentração na sua preparação, comprometimento, buscar também, acima de tudo, se conhecer, tipo, saber que vai ter matérias que você vai ter dificuldade, vai ter algumas que você vai ter mais afinidade, e procurar sempre manter a constância em todas elas, fazendo todo o possível para estar com todas afinadinhas ali, e ter, e ter aquela certeza que a aprovação ela começa muito antes da gente ir para prestar a prova lá. Tipo, eu mesmo adotei a postura de antes mesmo de eu ir fazer a prova, eu já tá com o pensamento, bom, eu estou aprovado, eu sou um servidor público, eu estou indo para essa prova porque eu já sou um servidor público e eu vou fazê-la por causa disso. Aí foi basicamente assim que eu procurei manter até a motivação na minha preparação, não ficar tão ansioso, tão nervoso assim. Foi mais ou menos isso. Muito bem. Vinícius, eu quero te agradecer, por tudo que você compartilhou e também pela sua conquista. Muito obrigada e parabéns. Tá certo. Eu que agradeço por todo o profissionalismo, toda a excelência que todo o grupo do Estratégia entrega nos seus materiais, também pelo reconhecimento e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós conversamos com o Vinícius Pereira, aprovado em segundo lugar na gerência executiva de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela companhia. Se você quiser ver outros vídeos, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais.